dia, turma! Tudo bem com vocês? Tivemos um feriadinho essa semana, né? Na verdade, dois. Essa semana foi bem curta pra gente. Mas, como hoje é a nossa última aula da semana, sexta-feira, vamos finalizar a apostila 6. Estamos na aula 122 e na semana que vem a gente começa a apostila 7. Então, bora no colégio buscar, ok? Fiquem com Deus, espero que vocês gostem da aula e bora começar! Galera, ô feriadinho gostoso, hein? Mas vamos finalizando a apostila 4. A gente estava na página 86, vamos continuar na 86, resolver o exercício 4 e o exercício 5. A nossa próxima aula nós começaremos a apostila 7, então quem não foi até o colégio buscar, por favor vá até o colégio que a gente começa a nossa apostila 7, ok? Então no exercício 4, ele fala assim, ó, nós estávamos vendo sobre probabilidade, lembra? A gente trabalhou com moedas, então agora nós vamos trabalhar com o dado. Então, por exemplo, ao jogar um dado honesto de 6 faces, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar de pontos? Quando ele fala dado honesto, é que em todas as faces eu tenho a numeração correta, do 1 ao 6. Então, vejam que o dado aqui planificado, ele possui 6 faces. Então, eu posso dizer que o dado, o conjunto dos números do dado, são do 1 até o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ele quer saber a probabilidade, a porcentagem, a fração de obter número ímpar de pontos, veja que os números ímpares de um dado são o 1, o 3 e o 5. Então, a probabilidade, a fração de se obter um número ímpar são 3 números, né? O 1, o 3 e o 5, dos 6 que existem no dado. Vejam que essa fração, ela não é uma fração irredutível. Então, de 6 números que eu tenho no dado, 3 são ímpares. É a fração que pode cair um número ímpar. Mas se eu for reduzir essa fração, eu consigo dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo por 3. E 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Que na verdade, a cada 2 jogadas, uma possibilidade de cair um número ímpar, que é a mesma coisa que eu dizer que é 50% de chances. Já na letra B, ele fala qual a probabilidade de se obter um número primo de pontos. Primeiro, a gente precisa saber o que é um número primo. Um número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu preciso pelo menos saber no dado quais são os números primos, do 1 ao 6. Os únicos números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo são o número 2, o número 3 e o número 5. Este é o conjunto dos números primos. Eu vou pôr até um P de primo aqui, tá? Joia. Se eu tenho 3 números dentre um dado que possui 6 faces do 1 ao 6, eu tenho 3 possibilidades das 6 do dado. É a mesma coisa aqui em cima. Dividindo tanto de cima quanto de baixo por 3 para descobrir a fração irredutível, eu sei que eu tenho, a cada 2 jogadas, uma chance de obter um número primo. Não que seja necessariamente assim, mas a probabilidade é que a cada 2, uma caia número primo, que é a mesma coisa que 50%. Vamos para o próximo. No exercício C, continuando falando do dado, ele fala qual a probabilidade de se obter 5 ou 6 pontos, quer dizer, o ponto 5 ou o ponto 6. Então, eu vou colocar aqui como E o conjunto 5 e 6. Então, na face do dado, eu tenho apenas uma vez o número 5 e apenas uma vez o número 6. Então, eu tenho 2 números, 2 jogadas a cada 6
possibilidades do dado. Isso não é uma fração irredutível. Então, se eu reduzir essa fração, eu consigo dividir tanto de cima quanto de baixo por 2. E 2 dividido por 2 dá 1, e 6 dividido por 2 dá 3. Então, significa que a cada 3 jogadas, a probabilidade de cair o número 5 ou o número 6 é de 1/3, que é a mesma coisa que 33,33%. Então, eu posso falar que é aproximadamente 33% de chances. Já na letra D, ele fala qual a possibilidade de cair um ponto, quer dizer, o 1 do dado. Então, eu tenho um conjunto de apenas um número. Eu vou pôr como conjunto S, tanto faz, pode pôr a letra que quiser. Um número, então eu tenho uma possibilidade de cair a cada 6 jogadas. E essa fração já é uma fração irredutível, eu não tenho mais como reduzi-la. Então, 1/6, então a cada 6 jogadas, a chance de cair um ponto é uma. Então, eu posso dizer que é aproximadamente 16%. Na verdade, é 16,666%, mas sem contar as casas decimais, eu posso dizer que é 16% as chances de cair o ponto 1 no dado, ok? Vamos para o exercício 5. De novo, no exercício 5, a gente vai trabalhar com o lançamento de 2 dados agora. Então, veja que num software foi feita uma simulação de lançamentos de 2 dados. O espaço amostral desses lançamentos são... Então, veja, aqui eu tenho o espaço amostral em que eu tenho 2 jogadas. O que significa esse par ordenado? O primeiro número do par ordenado significa que é o primeiro dado. O segundo número é o segundo dado. Então, aqui tem todas as possibilidades de jogadas dos 2 dados. Por exemplo, na primeira jogada poderia ter caído 1 e 1, ou 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 2 e 1 e assim sucessivamente. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36 jogadas. A pergunta é, qual a probabilidade de se obter 11 pontos? Então, a gente vai olhar aqui nesse espaço amostral e a gente vai somar os pontos de cada par ordenado aqui. Quando der 11 pontos, eu vou sinalizar. Vamos começar com os números maiores. Por exemplo, 6 com 6 dá 12. Já não é. Então, é 1 a menos. Então, pode ser 5 e 6. Eu vou marcar aqui com a minha caneta verde. 5 e 6. E pode ser 6 e 5. Tenho mais alguma outra chance? Veja, se eu colocar 6 e 4 dá 10, e se eu colocar 5 e 4 dá 9. Então, a única chance de cair 11 pontos é o primeiro dado der 5 e o segundo der 6, ou vice-versa. Então, eu tenho um espaço amostral, vou pôr como conjunto E, 2 pares ordenados. A jogada 5 e 6 e a jogada 6 e 5. Então, eu tenho 2 jogadas das 36 do espaço amostral acima. Como 2/36 não é uma fração irredutível, então eu vou reduzir ela dividindo por 2. Então, se eu dividir 2 por 2, eu vou encontrar 1. E 36 por 2, eu vou encontrar 18. Então, a cada 18 jogadas, a chance de cair 11 pontos será 1, certo? Vamos para o próximo. No exercício B, ele diz o seguinte, qual a probabilidade de o produto dos resultados dos 2 dados ser múltiplo de 6? O que ele está querendo dizer? Que ao lançar os 2 dados, a multiplicação de um com o outro esteja na tabuada do 6. Então, vocês têm o espaço amostral aí de vocês, eu estou reproduzindo ele aqui embaixo. Veja que, para ser múltiplo de 6, tem que estar na tabuada do 6. Então, qualquer número multiplicado por 6 existe na tabuada do 6. Então, eu posso dizer que todos os pares ordenados que tenham o número 6 é múltiplo de 6. Então, são eles. Vou colocar aqui no meu espaço amostral.
o 1 e o 6. Veja que eu tô pegando a coluna, a última coluna aqui, 1 e 6. 2 e 6. 3 e 6. 4 e 6. 5 e 6. 6 e 6. E também eu tenho, ao contrário, a jogada contrária. 6 e 1. 6 e 2. 6 e 3. 6 e 4. 6 e 5. 6 e 6. A tabuada do 3, do 2 e do 3, 2 vezes 3 é 6, também tem na tabuada do 6. Então, 2 e 3, e ao contrário, 3 e 2 também dá certo. Também tenho o 3 e o 4, que dá 12. E eu tenho o contrário, 4 e 3. Bom, encontramos todas as jogadas existentes, múltiplos de 6. Agora, a gente precisa saber qual é a probabilidade. No meu espaço amostral, ele dava 36 jogadas, 36 possibilidades de jogo. Veja que eu tenho aqui 15 possibilidades de jogadas múltiplas de 6. Então, eu posso escrever que eu tenho 15 de 36. Como isso não é uma fração irredutível, eu vou reduzir e dividir por 3. Então, eu vou dividir os 2 por 3, eu chego em 15 dividido por 3, 5, 36 dividido por 3, 12. Então, a cada 12 jogadas, 5 são as possibilidades de obter um número múltiplo de 6 quando eu fizer a multiplicação do número do primeiro dado com o número do segundo dado, ok? Vamos para a letra C, que diz o seguinte: os dados foram lançados e sabe-se que um deles deu 6. Qual a probabilidade de que a soma dos resultados seja pelo menos 11? A gente sabe que um deles deu 6 e a probabilidade de apenas um deles dar 11 são, veja lá, vou pôr meu espaço amostral aqui, ó, 5 e 6, 6 e 5. E eu posso contar o 6 e o 6, porque é pelo menos 11, significa que pode dar 12. Então, 6 e 6 também é uma possibilidade, deu pelo menos 11. E um dos dados tem o número 6. Então, eu tenho 3 possibilidades das 36 jogadas do meu espaço amostral. Então, se eu dividir isso aqui por 3, porque ele não é irredutível, eu chego em uma jogada, uma possibilidade a cada 12 jogadas de dar pelo menos número 11 em que um dos números seja 6. Joia? Estamos no final da aula, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. E não esquecem, vamos buscar a apostila 7, tá? Beijo!